Eu quero falar hoje sobre um assunto muito importante. Eu creio que é importante para todo mundo e é muito importante para mim. Faz parte da minha história, faz parte da minha herança, porque era um assunto que meu pai, eu recebi, na verdade, essa semente, essa revelação dele. E esse assunto de ministério ao Senhor, ele está num livreto que eu escrevi há mais de 25, mais ou menos, mais de 25, mais de 40 anos atrás. Eu escrevi o livreto, mas na verdade era um assunto que naquela época nós estávamos desenvolvendo juntos, não foi uma revelação particular minha, mas é algo que realmente é muito importante. É, Tenho visto funcionando poucas vezes em plenitude, em plenitude nunca, mas em pelo menos em alguma medida tem sido muito raro ver isso realmente funcionando. E eu quero eu vou falar em duas partes sobre esse assunto, mas nessa primeira parte eu quero falar sobre algumas bases bíblicas, porque esse termo ministério ao Senhor é um termo bíblico, mas é, como ministério ao Senhor nessa expressão é algo não muito comum, não é? A gente não encontra muitas vezes expressa dessa forma. É, assim, ministério ao Senhor nós encontramos em Atos 13, mas seria um erro tentar basear uma prática da igreja, basear uma doutrina, uma prática, uma coisa importante para a igreja basear seu funcionamento em um texto ou dois textos bíblicos, sempre se é algo que nós cremos que seja importante para toda a igreja, que seria fundamental, nós precisamos ter uma base bíblica para isso. Então, nessa primeira parte eu quero falar um pouco sobre como isso se encontra na Bíblia, no Antigo Testamento, principalmente, que é a nossa base. O Antigo Testamento, muita gente acha que não é válido para nós hoje, muito pelo contrário. Todas as escrituras, né, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, mas o Novo Testamento que nós temos em Jesus foi totalmente baseado, totalmente construído em cima do Antigo Testamento. Então, tudo que nós temos, as verdades sobre Deus, os princípios de Deus, sempre vem desde o início das Escrituras. Então eu quero só tomar uns minutinhos nesse vídeo para falar sobre qual é a base que nós temos nas Escrituras para isso. E uma das coisas interessantes que eu gosto de fazer quando eu pego uma literatura que foi escrita há vários anos, quando é algo que faz parte da minha história, então algo que eu achava importante há 30 anos, há 40 anos, será que isso continua sendo importante hoje? Então eu acho interessante a gente olhar, a primeira página desse livreto começa dessa maneira: vivemos hoje um período revolucionário para a igreja. No mundo inteiro sentem-se agitações, mudanças, revelações e despertamentos no meio do povo do Senhor. Depois uma frase para baixo: um número cada vez maior de cristãos está abandonando a segurança e acomodação das suas tradições para procurar a verdade simples e revelada da palavra de Deus. Muitos não sabem aonde este caminho os levará. É muito atual isso. Até hoje nós estamos olhando para a igreja e pensando o que precisa mudar, o que está errado com a igreja. E isso também não é só de algumas décadas para cá. Na história da igreja sempre houve esse movimento de renovar, de reformar a igreja. Então o que eu quero falar a respeito do ministério ao Senhor tem a ver com algo muito revolucionário. Se nós pudéssemos olhar para a igreja e até pensando em movimentos recentes, revoluções, reformas, inovações recentes, como igreja em células, G12, discipulado e outras maneiras que a igreja tem sido, se fôssemos
vê também assim a questão da renovação da igreja pelo batismo no Espírito Santo. Muitas coisas que têm chegado para a igreja e a igreja tem pensado, nós não estamos fazendo as coisas como deveriam ser feitas, como é realmente na Bíblia, como é no livro de Atos, por exemplo, quando nós comparamos a igreja. E eu recebi isso de uma forma muito clara do meu pai, porque ele se converteu já olhando para uma visão revolucionária da igreja, como que a igreja está hoje e como que a igreja deveria ser se fosse de acordo com a palavra de Deus, de acordo com as Escrituras. Então, quando eu olho para esse assunto, o ministério ao Senhor, eu vejo que é realmente um assunto revolucionário, porque se isso fosse uma prática na igreja hoje, traria uma revolução. Agora, isso é uma revolução exterior? Nós vamos mudar alguma coisa sobre a estrutura, nós vamos mudar alguma coisa sobre governo. Claro, toda revolução vai mexer com vários aspectos de funcionamento, qual a essência da igreja, como que nós devemos fazer para que sejamos uma igreja como Deus quer. Mas esse assunto de ministério ao Senhor, essa prática de ministério ao Senhor, é muito revolucionário, não porque vai, em primeiro momento, mudar o governo, mudar a estrutura, mudar alguma coisa exterior, mas porque vai mudar um ponto essencial. E eu quero falar um pouco sobre isso. Claro que para entrar nesse assunto com mais profundidade levaria muito mais tempo. Então eu vou falar sobre algumas expressões, algumas chaves que nós temos nas Escrituras que se relacionam com ministério ao Senhor. Que, como disse, esse termo não é sempre usado, um pouco usado, mas nós temos outras expressões muito relacionadas que vão explicar o que é ministério ao Senhor. A primeira expressão que eu quero usar é a expressão ouvir de Deus. Ouvir de Deus. Claro que você vai lembrar de ter visto isso muitas vezes nas Escrituras. E eu só vou citar duas passagens no Antigo Testamento que levantam isso como um ponto central. Uma passagem está em Deuteronômio 6, uma passagem muito conhecida porque fala do primeiro e o grande mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Mas antes de falar sobre, ó Israel, vocês devem amar a Deus sobre todas as coisas, tem o que é chamado Shema, que para os judeus é a oração diária deles, mais de uma vez por dia. O judeu ortodoxo, ele faz essa oração, e a oração, ou não é nem uma oração, acho que eles até consideram como uma oração, mas é uma proclamação, que ali fala, ouve, ó Israel. Esse é o sentido de chamar, ouve, ó Israel. Então, antes de amar a Deus, antes de ter qualquer outro mandamento, qualquer outra coisa que Deus possa querer de nós como seu povo, e aí também eu faço uma relação com uma expressão que é usada na Bíblia inteira, muitas vezes, quando Deus fala, então vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Esse é o desejo de Deus, esse é o objetivo de Deus, e é isso que a gente encontra em Apocalipse 22, quando a Nova Jerusalém vem e Deus habita para sempre. Então, essa expressão é citada mais uma vez e se torna uma realidade. Então, nós seremos o povo de Deus e Deus será o nosso Deus. Mas como que isso acontece? Através de ouvir, através de conhecer a Deus. E como nós sabemos, Deus, ele se revelou no Antigo Testamento, até de formas humanas, como aquele que foi almoçar com Abraão em Gênesis 18, e Isaías viu, Ezequiel viu, assim, vários homens e mulheres tiveram visões. Às vezes fala anjo do Senhor, mas na verdade estava se referindo ao próprio Jesus, antes de encarnar, como ele aparecia. E era Deus se revelando.
Então Deus, ele podia se revelar visivelmente, mas nós sabemos que a maneira de Deus ser conhecido em todas as Escrituras, a maneira mais comum e mais clara, mesmo que você tivesse uma visão, estivesse vendo Jesus, que é maravilhoso, que é tremendo, mas é a voz dele. A Bíblia fala muito sobre a voz de Deus. Então, nós não podemos ser povo de Deus sem conhecer a Deus e sem conhecer a sua voz. Um outro texto que fala sobre isso no Antigo Testamento, em Jeremias 7, quando Jeremias Deus está falando por meio de Jeremias e dizendo que, falando sobre o povo que se afastou de Deus, que está apostatando, que vai ser levado para o cativeiro, e Deus está argumentando e falando com o povo. E ele fala uma coisa muito forte em Jeremias 7, que é: quando eu tirei vocês do Egito, eu não ordenei sacrifícios. E isso vem até como um pouco de choque, porque nós pensamos muito na lei mosaica como baseada em sacrifícios, e o sangue dos animais que apontava para o sangue de Cristo era uma parte importante. Mas ele diz, antes de falar sobre sacrifícios, e antes de falar sobre mandamentos, e antes de falar sobre qualquer outro tipo de ordem, de santidade de Deus, ele falou assim: eu queria que vocês ouvissem a minha voz, que vocês atendessem a minha voz. Então, ministério ao Senhor tem tudo a ver com esse desejo de Deus revelado nas Escrituras, de que nós pudéssemos ouvir a voz de Deus. Ministério ao Senhor foca nisso. Uma outra expressão que nós temos com muita frequência na Bíblia, talvez o lugar que mais aparece isso seja em Salmos, mas é uma expressão muito usada e muito importante, que é esperar em Deus. Essa palavra muitas vezes a gente não quer ouvir muito, porque a palavra esperar tem várias conotações. Esperar em Deus envolve esperar mesmo, esperar tempo, mas quando nós pensamos em esperar, normalmente nós pensamos só no tempo. Eu tenho que aguardar, Deus não me atende na hora que exatamente assim, não é programado, não sou eu que vou determinar quando Deus vai falar comigo, quando Deus vai se encontrar comigo, eu que espero nele. Mas o esperar bíblico, embora envolva essa espera e essa dependência e essa necessidade de, talvez como Abraão, esperar muitos anos, muitos homens de Deus tiveram que esperar anos para que uma promessa ou um chamamento se tornasse realidade, mas o esperar não é uma atitude passiva, não é uma atitude de simplesmente ficar fazendo alguma outra coisa porque não sei quando que Deus vai aparecer. O esperar bíblico é um esperar que envolve uma atitude de olhar para Deus. Nós temos uma imagem muito boa em Salmo 123, quando ele fala que assim como os olhos da serva estão sobre a sua senhora, ou um servo sobre o seu senhor, assim como um garçom num restaurante, ele olha para o cliente e fica aguardando que o cliente faça o pedido, que olhe o cardápio e resolva o que ele quer pedir. Não é uma espera passiva, não é assim, eu vou sair e vou fazer outra coisa, como Pedro disse, vamos pescar. Não, nós vamos ficar, né, como os discípulos ficaram, 10 dias esperando em Jerusalém. Era uma espera ativa, eles não sabiam quando o Espírito Santo viria sobre eles, e naquele período, até que viesse o Espírito Santo, eles tinham que estar numa atitude realmente de espera. Então, a espera em Deus é uma espera muito ativa. Os soldados, o exército, eles têm que esperar as ordens do general. Eles não podem dizer, poxa, o general não disse nada, então vamos lá, vamos fazer o que a gente acha certo.
Não, os soldados, o servo, aquele que está esperando uma ordem do Senhor, ele está aguardando uma ordem e ele tem que ficar numa posição de expectativa. E é uma posição específica, não é, como eu falei, não é fazendo outra coisa, estou aguardando, mas era uma expectativa. Abraão não esperou em Ur ou em Harã, ele tinha que esperar o filho prometido na terra prometida. Então, ele tinha que estar numa posição. Então, isso também nos ajuda a entender o que é ministério ao Senhor. E agora eu quero falar sobre um tema que é muito forte na Bíblia inteira, que é o sacerdócio. No Antigo Testamento, nós temos esse chamado muito claro. Deus chamou toda a nação de Israel, em Êxodo 19, para ser uma nação de sacerdotes. Então, depois não foi possível, né? A nação toda não correspondeu. Então, Deus separou uma família, a família de Arão, tinha também os levitas. Então, Deus separou um grupo especial, mas o desejo de Deus, isso revelado na Nova Aliança, 1 Pedro 2, em Apocalipse, nós vemos que o chamado de Deus é para que todos nós sejamos sacerdotes. E o que o sacerdote fazia? Qual era o chamado do sacerdote? Eu também não vou dar uma definição completa, eu estou querendo focar nesse aspecto do sacerdócio que é ligado ao ministério ao Senhor. Em 1 Crônicas 23, 13, está escrito assim: Arão foi separado para servir no Santo dos Santos, ele e seus filhos perpetuamente, para queimar incenso diante do Senhor, para o servir e dar a bênção em seu nome eternamente. Então aqui nós temos esse chamado. Tem outros textos que vão confirmar isso, mas o sacerdote, ele tinha um aspecto, e aqui um ponto muito importante do ministério ao Senhor. Porque quando nós pensamos em ministério, em servir na obra de Deus, hoje, se você pensar, o que é um ministério? É alguém que vai pastorear, é alguém que vai pregar, é alguém que vai evangelizar, é alguém que vai discipular. Então a gente pensa, quando você pensa em ministério, o que você pensa? Em coisas que você é chamado para fazer, em capacidades, em dons, para servir ao povo. Mas a Bíblia faz uma distinção. Desde o Antigo Testamento, assim, essa distinção era muito forte, era muito clara, porque o próprio tabernáculo e depois o templo, eles foram feitos, eles foram arquitetados. O projeto do tabernáculo não era para reunir pessoas, era para ter um serviço ao Senhor. Então, o povo era importante, Deus queria alcançar o povo, Deus quer um povo, sim, o povo é um grande objetivo de Deus. Mas existe uma relação de prioridades, existe uma ordem. Primeiro, o sacerdote, ele precisa entender que o seu chamado é para servir ao Senhor. Então, olha que, lendo esse versículo novamente. Arão foi separado para servir no Santo dos Santos. Todos nós sabemos quem entrava no Santo dos Santos. Nem outros sacerdotes, nem levitas, só o sumo sacerdote. O Santo dos Santos era um lugar para servir ao Senhor. Então, é um ministério, o sacerdote tem um ministério. Não, a primeira coisa que fala aqui, ele foi separado para servir no Santo dos Santos. Ele e seus filhos e perpetuamente. Para queimar incenso, isso já acontecia no lugar santo. Então, o sacerdote nem fala aqui, mas claro que o sacerdote, ele também oferecia sacrifícios de animais. Mas aqui quando fala qual que é a missão, qual que é a vocação do sacerdote, era servir ao Senhor. Então, isso tem que ser gravado em nossos corações.
o que é que vem antes de todos os outros ministérios? O que vem antes de qualquer ministério ao povo? O que vem antes mesmo de sacrifícios? Vem o serviço ao Senhor. Então, servir no Santo dos Santos, queimar incenso. Para que servia queimar incenso? Quem que sentia o perfume daquele incenso? Não eram as pessoas não entravam lá. Então, o incenso era para o Senhor. Então, a primeira coisa, a coisa mais importante de toda a Bíblia é nós entendermos que o nosso primeiro chamado é para o Senhor. Pegando um gancho rapidinho no Novo Testamento, Jesus chamou os 12 discípulos. Quando Jesus chamou os discípulos, em Marcos diz que ele chamou os 12 para estarem com ele. Ele não chamou os discípulos para uma função. Ele não chamou os discípulos para pregar. Tudo isso eles iam fazer, para curar, para pregar, para ministrar. Isso vem depois, mas eles são chamados para estar com ele. E para queimar incenso diante do Senhor, para o servir, ministrar, servir, mesma coisa, para o servir e dar a bênção. Então aqui vem dar a bênção para quem? Para o povo. Dar a bênção em seu nome. Como é que eu vou dar a bênção para o povo em nome de Deus se eu não estive na presença de Deus, se eu não represento Deus? Então, esse é o sentido. Estou simplificando só para a gente fazer algumas relações, palavras-chave, né? Então, sacerdócio. Sacerdócio é um assunto central da Bíblia, é um chamamento universal para todo o povo de Deus. Nós somos uma nação de sacerdotes. Durante o milênio, somos chamados para ser sacerdotes durante todo o milênio. Então, como que vai ser a eternidade? Seria também o sacerdote, para servir, para estar diante da face do próprio Senhor, não mais no Santo dos Santos apenas, mas diante do próprio Senhor. Então, esse é o nosso chamado eterno. Nós temos um livreto também publicado há muitos anos, chama Procuram-se Sacerdotes. E ali o Derek Prince ele fala que o ministério de sacerdote está acima de ministério apostólico, profético, evangelístico, qualquer ministério. O ministério sacerdotal, o ministério de estar diante de Deus é acima de tudo. Tinha uma pessoa que falava, meu pai sempre citava essa frase, ele dizia que tinha alguém que falava com ele sempre, Jesus abandonou, claro que ele deixou o Espírito Santo, e não é que não era importante, mas Jesus deixou seu ministério de 3 anos e meio, curando, pregando, atendendo, sendo cheio de compaixão. Ele continua fazendo isso através do seu corpo, mas ele deixou o ministério de 3 anos e meio para ficar, agora já faz 2000 anos e tanto, intercedendo diante do Pai. Então isso nos mostra a relação entre uma coisa e outra. E só para não deixar nenhuma dúvida, eu não estou dizendo que os outros ministérios não são importantes, eu não estou dizendo que Jesus despreza, que é uma coisa inferior. Ser pastor, ser evangelista, ser discipulador, ser profético, isso não é inferior. Nós estamos dizendo que para ser um pastor, para ser um discipulador, para ser um evangelista, para ser um mestre, para ser profeta, você tem que estar na presença de Deus, você tem que aprender o que é ministrar ao Senhor. Então nós estamos colocando isso como fundamento, né? E tem até aquela passagem em Ezequiel 44, quando ele fala a respeito de uma restauração futura do povo de Israel e restauração da terra, restauração do povo, restauração da casa de Deus. E ele fala sobre a restauração sacerdotal e ele coloca que os filhos de Zadok, que era um dos descendentes de Arão, os filhos de Zadok tinham sido fiéis. Então ele ia permitir que os descendentes de Zadok chegassem a ele. Mas aqueles que não tinham sido fiéis, que tinham se afastado durante o tempo de apostasia, ele ia perdoar, mas ele não ia trazer para perto dele, eles iam ministrar ao povo.
Então, mais uma vez, eu não estou querendo colocar isso como uma coisa que Deus não se importa. Eu só estou querendo dizer assim, para você realmente ter esse ministério primordial, nós temos que estar na presença de Deus. E aí eu vou terminar essa primeira parte citando, até já citei meio por cima, mas eu só quero mostrar que no Novo Testamento, a nossa base, onde nós vemos essa questão de ministério ao Senhor, onde nós tiramos os princípios de ministério ao Senhor, principalmente sim, em termos da igreja, porque se você pode olhar para a vida de Jesus, ele que era o Filho de Deus, ele não fazia nada sem passar, dependendo da situação, ele passava a noite inteira na presença do Pai para ele saber como ele devia fazer. Então, isso mostra também a relação que Jesus fazia entre ministrar, estar na presença de Deus, servir, saber. Ele disse em João, que no Evangelho de João, ele disse que ele não fazia nada sem ter visto o Pai fazer primeiro. Mas em termos de igreja, nós vemos isso em Atos capítulo 1, quando, como já citei, não só os 12 apóstolos, né, os 11, né, depois escolheram um 12º para tomar o lugar de Judas, mas tinha 120 pessoas no cenáculo. Atos 1, versículo 13, eles foram para o aposento superior, versículo 14, unidos, todos se dedicavam à oração, perseveravam em oração. Eles não sabiam se ia ser 5 dias, 10 dias, 30 dias, eles não sabiam, eles estavam ali ministrando ao Senhor, esperando no Senhor, porque Jesus tinha ordenado, vocês não podem fazer nada sem receber o Espírito Santo. Então esse é o primeiro exemplo de como eles estavam praticando algo em conjunto, que nós vamos ver na parte 2 desse estudo, nós vamos ver como a parte essencial na nova aliança é a coletividade. Isso não é uma coisa para uma pessoa. No Antigo Testamento era, porque eles não tinham chegado a esse nível ainda. Então era Moisés, era Samuel, era Elias sozinho com Deus. Agora não, agora infelizmente na igreja tem acontecido muito isso também. Por isso que eu estou dizendo, é uma revolução nós entendermos que, por mais importante que seja, alguém tirar dias, jejuar, orar, buscar a Deus, ouvir de Deus, a base da igreja não está mais em revelações individuais. Então, a igreja no Novo Testamento nasceu com 120 pessoas unidas, perseverantes, esperando em Deus juntos, né? Isso em Atos capítulo 1, versículo 13 e 14. O segundo exemplo disso no livro de Atos está no capítulo 6, quando começaram a surgir nessa igreja que estava multiplicando, muitas pessoas se convertendo, então eles começaram a enfrentar algumas dificuldades, que é natural. Então tinha reclamações, tinha situações que não estavam, problemas surgindo entre as pessoas, distribuição de alimentos e suprimentos para as viúvas. Então estavam enfrentando situações que precisavam ser resolvidas. Ministrar ao povo envolve isso, tem reclamações, tem problemas, surgem situações, pastoreamento, problemas administrativos, problemas assim de quem vai fazer o quê, em que lugar. Então tinha essas necessidades. Então, Atos 6, 2 fala, em razão disso, os 12 convocaram a multidão dos discípulos e disseram, não faz sentido. Não faz sentido. Claro, faz todo sentido resolver o problema, mas não faz sentido que deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Servir as mesas, servir os problemas, servir o dia a dia, resolver situações práticas. Então, eles deram a instrução de escolher 7 pessoas cheias do Espírito Santo. Eram pessoas que precisavam realmente ser pessoas cheias de Deus e chamadas por Deus, mas nós vamos chamar pessoas que vão cuidar desse serviço
E no versículo 4, mas nós nos devotaremos, ou nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. E o que significa isso? Significa ministério ao Senhor, como nós vamos ver na prática, na segunda parte desse estudo. E a terceira passagem, que fala, que é realmente a passagem mais clara, que usa o termo, é Atos 13, que fala que na igreja de Antioquia tinha fala de 5 pessoas aqui, que eram profetas e mestres. E essas pessoas, versículo 2, estavam ministrando, servindo, cultuando ao Senhor, estavam ministrando, estavam como sacerdotes no Santo dos Santos, estavam oferecendo incenso ao Senhor, estavam esperando nele. Eles estavam, isso não significa, nós vamos ficar um mês sem falar nada com ninguém, mas eles sabiam que antes de tomar decisões, antes de enviar pessoas para outros lugares, antes de definir sobre o que deveria ser feito, eles iriam ministrar ao Senhor. Então, ministrava ao Senhor, jejuando, o Espírito Santo disse: separai-me Barnabé e Saulo para a obra ao qual tenho chamado. Então, esse é o nosso modelo e é isso que nós queremos. Isso representa uma revolução. Se nós realmente entendêssemos isso, se nós pudéssemos ter uma visão de Deus, isso não é implantar um método, isso não é criar uma determinada reunião na igreja. Isso é uma mudança, antes de tudo, é uma mudança de mentalidade, uma mudança de atitude, é realmente entender a nossa necessidade de Deus. Mas nós vamos falar um pouco mais sobre alguns aspectos, ainda sobre princípios, mas depois alguns aspectos práticos na segunda parte desse estudo.